aqui, agora. Respire, relaxe. Durante muito tempo, as pessoas diziam a mesma coisa para mim. Você vai voltar a ser como era antes. E eu me agarrava a essa esperança, porque tudo que eu queria era ter a minha vida de volta. Queria voltar a ser o Roberto de antes. Mas um dia eu percebi uma coisa. Talvez esse nunca tivesse sido o verdadeiro objetivo. Quando atravessamos uma experiência muito difícil, é natural desejar que nada daquilo tivesse acontecido. Como se existisse um botão capaz de apagar toda a dor. Eu também pensei assim durante muito tempo. Mas existem dores que mudam para sempre a forma como enxergamos a vida. E isso não significa que elas venceram. Significa apenas que elas nos transformaram. Hoje, quando, quando olho para trás, percebo que algumas coisas nunca mais voltarão a ser iguais. Antes, eu tentava preencher qualquer silêncio. Hoje, alguns dos momentos mais importantes da minha vida acontecem justamente quando tudo fica em silêncio. Aprendi a reconhecer quem permaneceu, a valorizar quem soma e a respeitar pequenas vitórias. Porque existem dias em que levantar da cama, responder uma mensagem ou, ou simplesmente tomar um banho já são conquistas. Também entendi que saúde mental não é um assunto distante. Ele faz parte da nossa vida. E foi justamente quando eu parei de tentar recuperar quem eu era que comecei a descobrir quem eu poderia me tornar. Esse Roberto ainda está em construção. E talvez essa seja a melhor parte. Porque eu não preciso voltar ao passado. Eu posso continuar construindo quem eu escolho ser. Às vezes, às vezes a gente trata a recuperação como uma máquina do tempo, mas talvez ela seja muito mais parecida com uma reconstrução. Você não apaga a história, você aprende a escrever novos capítulos, com mais consciência, mais maturidade e muitas vezes mais compaixão, principalmente consigo mesmo. Existe existe uma pergunta que eu gostaria de deixar para você. Será que você está sofrendo porque ainda não conseguiu voltar a ser quem era? Ou porque ainda não percebeu a pessoa que está se tornando? Talvez, bom, talvez o crescimento tenha justamente essa aparência. Ele quase nunca acontece sem mudanças. Como, como acontece com todo guerreiro, nenhum deles volta de uma batalha exatamente igual. Agora, agora eu quero contar a parte que faltava dessa história. Antes, quando eu comecei a enfrentar a depressão, eu acreditava que só existia felicidade quando eu voltasse a ser o Roberto de antes. Mas esse Roberto nunca voltou. E talvez nunca volte. Hoje,
Eu agradeço por isso. A depressão não definiu quem eu sou, mas mudou a forma como eu enxergo a vida. E foi dessa transformação que nasceu o Guerreiro Imperfeito. Agora eu quero ouvir de você. Existe alguma experiência que mudou a maneira como você vê a vida? Se você se sentir à vontade, compartilhe nos comentários. Às vezes, a sua história pode ser exatamente a esperança que outra pessoa precisa encontrar. Aqui, agora, respire, relaxe. Talvez a cura nunca tenha sido voltar a ser quem você era. Talvez ela seja a coragem de acreditar quem você está se tornando. Todo guerreiro volta diferente depois da batalha. Alguns carregam cicatrizes, outros carregam medo, outros carregam saudade, mas todos carregam uma escolha: continuar caminhando, um passo de cada vez, porque ninguém precisa ser perfeito para seguir em frente. Basta continuar.